Torcida que canta e vibra, acabou a data FIFA. Hoje tem Palmeiras e Internacional no Allianz Parque. Vim aqui fazer um pré-jogo com vocês. Temos estreias, temos jogadores voltando ao time, muitas novidades aí para o torcedor palestrino. Bora conversar um pouquinho, mas antes vou pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo, assim outras pessoas podem encontrar nosso conteúdo. Você que está sempre por aqui, gosta do nosso canal, gosta do nosso conteúdo, se inscreve, dá uma força, a gente está querendo bater os 5 mil inscritos e contamos com a colaboração de vocês para isso. A gente tem um Hypar também agora aí de opção, tá? Então quem puder dar um Hypar também ajuda bastante, fechou? Bom, galera, bora falar aí do assunto principal, né? Acabou data FIFA, quem contratou, contratou, quem não contratou, não contrata mais, porque a janela de transferências está fechada, né? Então agora a gente já tem claramente aí mais ou menos o que vai ser dos times até o final do ano, né? Alguns times já saíram de algumas competições, né? Palmeiras já deixou a Copa do Brasil, Flamengo também, São Paulo também, mas são times que estão focados na Libertadores e tem o Brasileirão, né? Que a gente tem essa briga boa aí entre principalmente Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro, na minha opinião, corre por fora, mas está ali, né? Acho que o Cruzeiro agora vai dar uma boa focada na Copa do Brasil e pela questão dos jogos a menos, né? Está em desvantagem, mas a gente não pode descartar, é um time que está fazendo um bom trabalho, né? E aí, pensando nessa rodada do Brasileirão, o Flamengo vai encarar o Juventude lá em Caxias. Eu acho um jogo bem embaçado, tá? Para falar para vocês, tudo bem que o Flamengo goleou o Juventude no primeiro turno, mas jogar lá é sempre difícil. Acho que faz 27 anos que o Flamengo não vence lá. Tudo bem que devem ter sido tipo coisa de 10, 11 jogos, mas é um número expressivo, né? A gente pode torcer aí para quem sabe o Flamengo dar uma tropeçada, um empatezinho já seria legal. O Cruzeiro vai pegar o Bahia fora na segunda-feira, né? Um jogo bem complicado jogar lá na Fonte Nova é sempre muito difícil, né? Uma pedreira aí para o Cruzeiro, na minha opinião. E o Palmeiras encara o Internacional em casa, né? Eu acho que se a gente for comparar os confrontos, né, a dificuldade, eu acho que acaba ficando meio elas por elas. O Inter, apesar de não estar numa boa fase, sofreu aí com a eliminação na Libertadores para o Flamengo, né? Tá tentando se reerguer. É um time que sempre dá trabalho para o Palmeiras. Se a gente pegar os históricos aí de confrontos, acho que é o único time do Brasil que o Palmeiras tem desvantagem somando todos os confrontos. Então, diante dessa dificuldade, que é sempre jogar contra o Inter, mesmo eles ainda não tendo vencido no Allianz Parque, né? Tem um retrospecto aí de 9 jogos com 7 vitórias do Palmeiras e 2 empates nos jogos em Allianz Parque, né? O Inter ainda não vence no Allianz Parque. Apesar disso, é um time para se ter cuidado, né? O Palmeiras não vem jogando bem em casa, então eu acho que nesse comparativo aí entre o confronto do Flamengo e o do Palmeiras, a dificuldade acaba sendo a mesma, tá? Bom, Palmeiras tem muitas novidades, né? A gente trouxe o Andréas, que eu acho que é a novidade principal. O torcedor está na expectativa de ver a estreia do Andréas, mas ele não joga há algum tempo, então pode ser que a comissão do Palmeiras tenha algum tipo de cautela. Pode ser que comece jogando. Tem alguns, né? Alguns jornalistas, pessoal da mídia palestrina, cravaram que o Andréas poderia estrear já hoje, né, como titular. Eu não tenho informação, não sei, mas eu acho que ele, assim, não sei se vai ser titular, mas eu acho que pelo menos alguns minutos ele deve jogar hoje sim, né? A torcida está numa expectativa muito alta, tá rolando muita discussão se o Andréas vai jogar como 8, se vai jogar como 10. O fato é que ele pode exercer as duas funções, né, com muita qualidade, e eu acho que, a princípio, o Abel vai escalá-lo como um 8, tá? Porque a torcida tem feito muitas críticas ao Evangelista. Eu não concordo com essas críticas. Eu não acho que o Evangelista esteja tão mal assim. Para mim, é um bom reserva, tá? Mas eu acho que o Abel não vai querer mexer muito nesse esquema que ele tá fazendo do time aí, com Maurício e Felipe Anderson no meio caindo pelas pontas. Eu acho que ele não vai mexer nessa formação. E por conta disso, se por acaso o Andreas jogar, seja como titular, seja entrando no meio da partida, eu acredito que ele jogue como 8, tá? Agora, pensando no duelo contra o River na Libertadores, aí eu acho que pode ter alguma coisa diferente, mas esse é assunto para os vídeos aí do meio da semana, beleza? Bom,
Além do Andréas, né, a gente tem a volta do Rafael Veiga ao banco, né? O Rafael Veiga que estava com dores no pubis. A gente fez muitos questionamentos aí se realmente foi isso que aconteceu com o Veiga, ou se ele estava, né, tentando esfriar a cabeça, ou tentar até uma possível saída, porque não estava legal a fase no Palmeiras, né? Mas, ao que parece, realmente ele estava com problemas físicos, problema de dor no pubis. Então, a gente que tem criticado muito o Veiga, e eu fui uma das pessoas que criticou, né, admito isso, mas torço muito para que esse jogador se recupere. No meu pensamento do que eu tinha visto nos últimos jogos, o ciclo do Veiga havia se encerrado no Palmeiras, né? Mas, como eu gosto muito de jogador, é um dos meus ídolos do Palmeiras, torço muito para que ele dê a volta por cima, volte a ser o Veiga que a gente conhece e ser decisivo também nas finais aí, como ele sempre foi, né? Então, também estou com uma expectativa muito boa em relação a essa volta do Veiga. Espero que ele tenha aí oportunidades. Hoje é um jogo bom para isso, né? Apesar do Inter ser um adversário complicado, é um jogo em casa que o Palmeiras pode se dar ao luxo de fazer alguns testes dependendo aí do resultado, né? O Palmeiras tem qualidade para vencer o Inter. Aliás, o Inter que perdeu muitos jogadores, né? Perdeu o Wesley, perdeu o Ener Valencia, perdeu suas referências aí do time. Então, o Palmeiras deve se aproveitar aí desse momento para fazer um bom resultado em casa. A gente sabe que o time que quer ser campeão tem que ganhar em casa, né? E o Palmeiras aí tem tido um pouco de dificuldade. Mas enfim, é um jogo aí pro Palmeiras fazer os 3 pontos, né? A gente espera isso. E que o Veiga possa jogar, né? Voltando aí um pouquinho para o assunto, que o Veiga possa jogar, que possa nos surpreender, que possa recuperar. Ele é uma peça muito importante nesse time como um líder e como um jogador decisivo também, né? E a última questão aqui que eu queria trazer para vocês é em relação ao Bruno Rodrigues, né? Há quem diga que ele estará no banco. E eu acho isso muito legal, não acho que seja um jogo para ele jogar, mas eu acho que ele precisa começar a ter essa convivência de estar com o grupo nos jogos, né? Eu acho que vai ser muito importante para a recuperação dele. É um jogador que eu acho que fez 2 jogos só pelo Palmeiras, teve 2 lesões muito graves. E essa volta dele vai ser bem complicada, né? O Palmeiras parece que vai ter bastante cautela. E é o certo, é o que deve ser feito. A torcida acho que nem tem grandes expectativas com esse jogador, né? Diante da gravidade das lesões que ele teve. Mas a gente torce muito para que ele se recupere, para que ele volte, que ele possa ajudar o Palmeiras, né? E aí eu acho que indo aos poucos, né? Colocando ali ele para estar junto com o grupo, ele vai conseguir se recuperar totalmente, né? Boa sorte ao Bruno Rodrigues, desejo uma boa volta, que ele possa realmente estar com o time hoje. Bom, galera, em relação à escalação, eu acho que não deve ter grandes mudanças, né? O Abel deve ir a campo ali com o Everton. Na lateral direita pode ser tanto o Jair quanto o Kelvin. Eu tenho gostado muito do Kelvin, então espero que o Abel coloque ele, embora eu também goste do Giai, mas enfim, é uma questão, eu acho que depender do adversário, um cara mais defensivo, um cara que sai mais. Então hoje eu iria de Kelvin por a gente estar jogando em casa, né? Murilo e Gustavo Gomes, né? Provavelmente aí. Eu sou a favor do Bruno Fux como titular, mas gosto muito do Murilo. Então deve ser, né? Isso que eu tô falando é o que eu acredito que o Abel faça. Aliás, Abel que não vai estar, né? No banco, está suspenso, hoje é João Martins, mas a gente sabe que quem bola o time é o Abel, né? Bom, aí na lateral, Piquerez, no meio, não sei se é Aníbal ou Emiliano, acredito que seja o Aníbal, né? E aí a grande dúvida se é Evangelista, se é Andréas Pereira, saberemos na hora da escalação. Estou na torcida para que seja o Andréas. Murilo, Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco Lopes, né? Isso aí é o que a gente imagina que o Abel faça. Ele não deve mudar a base que já estava jogando. O time do Palmeiras estava muito bem, estava numa crescente ali, né? E a gente fica com medo porque em data FIFA geralmente o Palmeiras não volta bem. Mas espero aí que o time faça uma boa partida, né? Continue evoluindo aí nessa crescente. E é isso que eu queria falar com vocês. Essas são as minhas expectativas. Quero entender as expectativas de vocês. Hoje estarei no Allianz Parque torcendo. Sou pé quente, tá, gente? Prometo. E é isso, galera. Bora buscar esses 3 pontos. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre a escalação. E avante palestra!